De volta ao terceiro bloco. Hoje nós estamos recebendo aqui o Sindicato dos Policiais Penal. O sindicato hoje vai bater um papo conosco. A doutora Ercília, a advogada, me ligou, marcou uma reunião, eu escutei o pessoal do sindicato e dei a eles a oportunidade de a gente vir aqui bater um papo, esclarecer a sociedade sobre a emenda, a PEC que foi aprovada, uma emenda constitucional número 63, e altera os artigos 131 e 134 da Constituição do Estado do Acre, que efetiva servidores temporários do Instituto Socioeducativo do Acre, ISE. Eu convidei também a comissão que representa o ISE. Eles, a priori, disseram que viriam, mas quando foi à noite de ontem, eu até remarquei para gravar o programa hoje, no sábado, que vai ao ar amanhã, no domingo, e eles não se fizeram presente. Depois avaliaram que não seria interessante para eles. Mas nós vamos bater um papo aqui com o sindicato. Nós estamos aqui também com o doutor Wildson, advogado, que vai trazer aqui um norte jurídico também para essa questão. Foi aprovada pela Assembleia. Eu falei com o deputado Roberto Duarte por telefone. Ele estava em Cruzeiro do Sul, me disse que se tivesse em Rio Branco participaria com alegria. Chamou atenção para um detalhe importante, e eu vou dizer aqui para vocês que ele me disse: a imprensa, o pessoal estão dizendo que é uma emenda minha. A emenda não é minha. Esse tipo de emenda à Constituição, ela tem que ser apresentada por no mínimo 8 parlamentares. Ela foi apresentada por 18 parlamentares, tinha 18 assinaturas, e foi aprovada por 14 parlamentares, só um que estava presente que não votou. Então, eu faço essa observação e digo que o deputado não se fez presente por estar em agenda em Cruzeiro do Sul. Mas é uma honra receber aqui o sindicato, sabe? Abrir aqui um bate-papo com vocês sobre esse assunto. Dizer que o programa do X da questão é isso, é a gente esclarecer a sociedade dos fatos. Eu, sinceramente, o que é certo, o que é errado. O que a lei observa que pode ser feito, pode ser. O que não pode, tem sempre um caminho jurídico cabível. Presidente, você seja muito bem-vindo aqui com essa representação do sindicato. Meus parabéns pelo trabalho que vocês realizam hoje à frente do sindicato, sabe? Eu lembro, há alguns anos passados, que não estava organizado do jeito que está hoje, tá? E isso é muito importante. Uma sociedade organizada, um movimento organizado, isso une as pessoas, isso causa força, isso causa impacto, isso fortalece a categoria. Meus parabéns por essa iniciativa. Obrigado, Alex. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo espaço, né? Nesse programa que tem bastante audiência para a sociedade acreana, e trazer aqui a versão dos fatos, né, da minha categoria, Polícia Penal, do que houve realmente em relação à aprovação dessa emenda constitucional, que a gente, ao nosso ver, é totalmente inconstitucional e incabível. E a gente agradece pelo espaço e é uma ótima oportunidade para a gente debater esse assunto de tamanha relevância para a sociedade acreana. Doutor Wildson, você como advogado, como é que você está vendo essa questão da Assembleia Legislativa? E o deputado foi bem claro para mim, não foi ele, pessoa, ele disse, não, a Assembleia Legislativa. Nesse momento que nós estamos vivendo, fazer uma emenda na Constituição, isso não pode virar uma bola de neve para outras categorias. A pessoa estuda, faz um concurso, passa no concurso. Aí amanhã ou depois um grupo político vai e emprega um grupo de pessoas, arranja um emprego. Aí depois um deputado da Assembleia, a própria Assembleia Legislativa, apresenta uma emenda constitucional e aí muda o caráter, quer dizer que aí a pessoa que estudou, que fez o concurso, está do mesmo nível de quem não estudou, por causa de um tipo de emenda inconstitucional dessa? Nós estamos diante de um cenário realmente muito polêmico e com debates já jurídicos bem acirrados com relação à aprovação dessa PEC, né? E eu tive a oportunidade também de conversar com o deputado Roberto Duarte, que também é colega advogado, né? E o argumento que se tem com relação a essa emenda constitucional segundo eles, embasado em uma emenda constitucional de 2019, a emenda 104,
de iniciativa da Presidência da República, né, que trata sobre essa questão da Polícia Penal. Né? O fato é que, em uma sondagem mais detalhada, o que se pôde observar foi que a maior parte dos estados que estão seguindo essa emenda presidencial tem um detalhe diferente do que está sendo apresentado aqui no estado. O pessoal era concursado. São pessoas concursadas que estão sendo, né, transferidas, vamos dizer assim, para essa função da Polícia Penal. Aqui no estado, os que estão sendo beneficiados, ou que serão, a grande parte realmente de pessoas não concursadas, e aí que está a polêmica, e podemos imaginar que realmente qualquer ação direta de inconstitucionalidade vai atacar esse vício, que é um vício material dentro da Constituição. Essa situação já aconteceu aqui no estado do Acre uma vez e na Assembleia Legislativa. Né? Eu creio, salvo engano, a Assembleia fez uma modificação na Constituição do Estado, que beneficiaria uma quantidade de pessoas, e um procurador federal impetrou uma ADIM, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, e já teve um desfecho sobre essa questão. Você pode esclarecer alguma coisa sobre isso? Foi uma ADIM proposta em 2005, né? Foi uma iniciativa do governo do Estado, atacando a decisão também da Assembleia Legislativa, né, a DIN 3.609, né, que teve como relator o ministro Dias Toffoli, e a decisão também foi contrária, ou no momento foi contrária, a essa emenda constitucional. Né? Então, nós já temos uma certa jurisprudência com relação a decisões, principalmente envolvendo essa questão de concurso público, né, da necessidade de concurso público. É importante observar que a matéria, ela cabe dois tipos de ação de inconstitucionalidade. Uma com relação no âmbito estadual, né, de competência do Tribunal de Justiça. Por que de competência do Tribunal de Justiça? Porque a matéria, ela vai versar sobre a Constituição também estadual. E a Constituição estadual, se você observar os detalhes, trata sobre essa efetivação do funcionário público, né, da questão dos concursos. Então, a Constituição estadual sendo atacada, né, nós temos aí uma possibilidade de uma ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do Estado no Tribunal de Justiça. E a Constituição Federal, que é o guardião maior, é o Supremo Tribunal Federal, que é quem tem competência para esse tipo de ação, para julgar esse tipo de ação, né, por ser afetado também a Constituição Federal. Então, cabe nas duas instâncias. Eu tenho certeza que essa aprovação dessa emenda constitucional número 63 já foi publicada no Diário Oficial, no dia 24/6/2002. Eu tenho certeza também que vai ter a atenção aí do Ministério Público do Estado, né? Vai ter o acompanhamento, com certeza absoluta, eles não vão ficar, deixar isso passar em branco. E deva ter a competente ação aí do Ministério Público do Estado, como também do Ministério Público. Você, presidente, o sindicato, pensa em propor algum tipo de ação? Pensa, qual é a posição de vocês com relação a isso? A nossa posição é muito tranquila e clara. Agora, a providência a ser tomada é entrar com a ação direta de constitucionalidade. O sindicato, infelizmente, não é um ente competente, em virtude de que nós não temos carta sindical ainda, né? Mas existem outros entes competentes que já foram acionados, né? E não vai aqui dizer qual ente, porque a gente está tratando isso na esfera judicial e pode atrapalhar toda essa ação. Mas, de todo modo, a gente está agindo de maneira bem tranquila, né? Agora, remediando algo que deveria ter sido prevenido. Infelizmente, as autoridades se omitiram, né? Os nossos nobres parlamentares, e a gente entende, é um período eleitoral, né, fizeram uma ação que, a nosso ver, uma ação eleitoreira, né, querendo agradar a todos, mas para nós é uma irresponsabilidade. A partir do momento que eles inserem numa força policial servidores provisórios, e a Constituição está bem clara em relação a isso, né, sobre o ingresso do cidadão no serviço público e principalmente o ingresso do cidadão em uma carreira policial. Aqui, Alex, o prejuízo já está posto, né? Trata-se de uma carreira policial, de uma corporação policial, que agora, ao
se conectar, né, a ter um contato direto com a população pode se sentir no direito de não mais respeitar, né? Não seria nem a palavra correta, o policial, porque ela não sabe se esse policial é um policial realmente legitimado, passou no concurso, passou em investigação, testes psicotécnicos, todas as provas, né? Ou alguém que, no dito popular, um janeleiro, né? Alguém que foi indicado por um político e conseguiu se efetivar na carreira policial. Então, o prejuízo está posto. Nós estamos há 14 anos, Alex, 14 anos sem concurso público. E para provar isso, tem aqui um pessoal do Cadastro de Reserva na plateia, né? Que eles agora conseguiram reanimar o sonho deles de se efetivarem, né? Nos procuraram e disse, pessoal, vou ser bem sincero para vocês, que aqui a gente trabalha com a verdade, Alex. A situação de vocês é muito difícil, mas como a situação dos provisórios, que era impossível, se tornou realidade, eles alimentaram o sonho de ter o cadastro de reserva deles, se houver vontade política, que aí se trata de vontade política, não tem nenhuma ilegalidade quanto a isso, ter novamente o cadastro de reservas deles ativado, né? Então, para se ter uma ideia... Vocês têm conversado sobre esse assunto com quem? Nós temos, para tratar especificamente da ação jurídica, né? A gente tratou com a nossa Federação Nacional, né, dos Servidores do Sistema Penitenciário, também com uma outra confederação, a qual eu não faço parte, mas veio nos ajudar. E a doutora Elcíria está dando um suporte muito grande, e aqui vai meus agradecimentos para a doutora Elcíria, que é uma profissional hiper competente, né, principalmente nessa área de direito constitucional. Largou nós aqui e foi para o show do Roberto Carlos. Acredito que não, mas ela nos deu todas as orientações, né? A gente está trabalhando com muita tranquilidade. Eu gostaria aqui também, Alex, de dizer que nós não somos contra o pleito dos provisórios, né? Os servidores provisórios são pais de família. Eles estão num sonho. E registrar aqui que eu falei com o Thiago Zaire, que é organizado, que está na frente da organização, conversei com ele ontem, abri o espaço para ele estar aqui presente, representando a categoria deles, que foi beneficiada com essa emenda, e infelizmente ele não veio, foi convidado também o advogado dele, sabe? Porque é bom a gente ouvir todas as partes, né? Mas é assim mesmo. E com relação a esse assunto que você estava falando do pessoal da reserva, você tem tratado com... Aí você faz parte de vontade política, tem tratado com quem? Tem tratado com... Olha, é o caso deles, né? Eles nos procuraram, se sentiram reativado o sonho deles de ingressarem na carreira policial, da Polícia Penal. E eles têm legitimidade para isso. E muito embora o cadastro de reserva já foi desativado há anos atrás, né? Estamos há 14 anos desse processo que iniciou lá atrás, a qual também fiz esse concurso e foi efetivado. Mas eu orientei a eles, olha, isso aí é questão de vontade política, né? Procure aí o líder do governo, o próprio governo, nós podemos estar intermediando essa conversa, mas o nosso objetivo principal, e deixei isso claro para eles, eles são testemunha disso, é o concurso público. E eles também são favoráveis a um concurso público, eles estão estudando para se ingressar na Polícia Penal como se deve, através do mérito. E eles foram aprovados naquele concurso lá atrás, passaram por teste físico, exame de saúde, investigação social e as provas de conhecimento. Eles aí, todos passaram. Então, eles têm muito mais legitimidade, toda a legitimidade, se vierem a se efetivar um dia, né, que aí é vontade política, do que os servidores provisórios, que muitas das vezes, a gente sabe disso, é indicação política para assumir um cargo dentro do Estado. Registrado essa questão toda, faço mais uma observação ao doutor Wildes. Mais alguma coisa para tratar, orientar, deixar claro para a sociedade sobre esse assunto? É importante deixar claro que, como a gente já tinha mencionado, né, essa questão da inconstitucionalidade tem duas vertentes. Né, o que nós analisamos com relação à forma, que é a questão da inconstitucionalidade formal, eu creio que a LEAC agiu de acordo com os parâmetros legais, tanto da Constituição quanto do regimento interno e também da Constituição estadual. Né? A aprovação se deu com todos os números suficientes de deputados, tanto para a assinatura do protocolo, que teve uma assinatura com um número maior, e também da aprovação, que foi maioria absoluta, né? 14 votos e um contrário, que foi o deputado Pedro Longo.
Eu, apesar de estar mediando aqui a discussão, eu disse, eu vou discordar um pouco dessa questão, porque eu creio que a Comissão de Constituição e Justiça da Casa tinha que dar um parecer que esse tipo de PEC fere a Constituição Federal. Aí é a questão Então aí do vício material. já perde a legalidade da situação. Quando você não pode aprovar uma lei sabendo que ela está ferindo preceitos constitucionais, que fere artigo da Constituição Federal, que vai ter. Então, é como se você estivesse fazendo para a plateia, para que amanhã depois, como já fizeram antes, como já tem uma decisão lá no Supremo Tribunal Federal, e agora? Vai demitir esses pais de família todos, que são muito mais anos. Então, ou você faz assim, a cobertura dentro da lei, ou você não faz. Então, eu ouso discordar desse procedimento. E é exatamente o que eu estava falando, né? Sobre esse vício bem evidente, bem claro aí, a possibilidade desse vício ser realmente observado pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Poder Judiciário no Estado. Só observando também a questão da competência, e você tocou num ponto importante que a sociedade precisa saber. Cada parlamentar, né, que vai propor alguma ação, ele já tem o seu assessor jurídico, que deveria ter conhecimentos, né, da Constituição, conhecimento em todas as leis, e fora o assessor jurídico que ele tem, as casas legislativas, elas dispõem, né, de comissões, e uma das comissões é a Comissão de Constituição e Justiça, analisando então em todos esses aspectos, não deveria passar, né, por isso que... Mas tem esses controles aí constitucionais, dentre eles o Supremo Tribunal e o Tribunal de Justiça pode atuar. A legitimidade ativa dessa ação aqui no Estado, né, são pelo menos 4 que têm essa competência, o governo do Estado, a mesa da Assembleia Legislativa, não vai fazer porque que não, e tem as entidades sindicais, né, e as outras entidades de classe. Partido político que com, tem com representatividade nacional. Né? São esses 4. Já isso para o Tribunal de Justiça do Estado. Né? Para a questão do Supremo Tribunal Federal, aí já tem um leque bem maior, desde o presidente da República, né? Mesa do Senado, Procurador-Geral da República. Todos eles estão... É o artigo 103 da Constituição que vai falar desse rol de pessoas que estão legitimados para propor uma ação de inconstitucionalidade. Tá certo. Eu vou, apesar que eles sentaram aqui conosco, mas disseram que não queriam falar. Mas eu vou passar a palavra aqui para os nossos diretores aqui do sindicato. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui, sabe? Tem aqui uma porta aberta sempre aqui no programa X da Questão para informar a sociedade sobre assuntos atinentes a vocês. É uma categoria que eu respeito muito, sabe? Que está aí ajudando e combatendo uma parcela da sociedade significativa, sabe? E tem todo o meu respeito. Fica à vontade aí para se manifestarem aí da maneira que vocês acharem que devem. Nós agradecemos, Alex, a oportunidade de estarmos expondo para a sociedade, né, esse momento político que nós estamos passando, esse problema que nós estamos passando, né, e a sociedade tem que saber, né, a sociedade tem que saber o que está se passando. Então, pode cortar que eu não vou continuar. Pode falar aí. Então, Alex, a gente agradece o espaço, né? Somos o sindicato e não poderíamos, né, ter feito vista grossa para esse detalhe. Como o nosso presidente falou, é uma aberração jurídica, né, passar na Constituição de Justiça da Casa uma situação dessa, né? A Constituição, ela é clara desde 88. Para você fazer uma investidura em cargo público, tem que ser por concurso público. Vivemos em uma democracia e meritocracia. O deputado Pedro Longo, ele já foi juiz, é juiz aposentado, né? Hoje é deputado estadual, líder do governo. Ele não votou a favor dessa matéria, né? E não votou por causa dos conhecimentos jurídicos que ele tem. Ele sabe que a matéria é uma matéria que vai ser proposta ação contrária, que fere a Constituição Federal. Nada. Em ano político, sociedade, meus amigos, meus telespectadores, sabe?
que acompanha aqui o programa de X. A questão é isso, parece que o pessoal passa 4 anos aí distante da sociedade, mas quando chega no ano político, todo mundo quer fazer as coisas para todo mundo, qualquer movimento é ouvido. Eu acho que a gente tem que escolher os nossos representantes bem, para que a gente possa ser representado os 4 anos. Que a gente possa ser representado bacana, sabe? Para que a categoria seja representada. Por isso, vamos pensar bem na hora de nós votarmos. A responsabilidade é nossa, de cada um que vai lá na urna votar. Você é que escolhe o seu caminho. Encerrando o programa de hoje, agradecendo a presença de todos e desejando uma boa semana a todos.